Louvado seja Deus. Então, concluindo, né, a meditação anterior, como estava falando, sobre a oração, que muitas pessoas não valorizam a busca ao Senhor. É, porque muitas vezes as pessoas frequentam muito a igreja quando é festa, quando tem algum movimento, mas às vezes durante a semana mesmo, por exemplo, um congresso, né? A gente vai e lança um congresso na semana, enche a igreja. Será que aquelas pessoas que encheram ali a igreja durante a semana, elas também não poderiam estar ali buscando em oração, nos trabalhos de oração? Será que deixaram de trabalhar só para ir para o congresso? Ou porque se esforçaram para ir porque sabia que ia ter algo de novidade? Infelizmente é assim, né? É triste, mas é a realidade. Mas a gente vai desistir? Não, a gente vai continuar perseverando, porque Deus, Ele está olhando a sinceridade do nosso coração. Muitas pessoas estão interessadas apenas na aparência, né? Em aparecer e não em ser. A gente não deve querer parecer ser crente, a gente deve ser crente de fato e de verdade. Então, ser crente é ter comunhão com Deus, demonstrar que você crê em Deus, é você buscar Ele permanentemente, ter um relacionamento com Deus. Deus não nos quer como meros espectadores da vida espiritual. Ele quer a gente vivendo a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando a pessoa vive a plenitude do Espírito, ela não se importa se ela está diante de uma grande multidão ou diante de poucas pessoas, mas ela quer apenas transmitir a palavra, mesmo que seja para uma pessoa apenas. O seu desejo é buscar a Deus e fazer o ID de Jesus, cumprir o ID de Jesus. Assim como João Batista. João Batista pregava nos desertos. É verdade. Né? Então é isso, irmãos. Vamos permanecer nesse propósito, certo? De buscar o Senhor, não desistir, mas perseverar. Fazendo assim como aquela parábola, né, que Jesus falou do juiz iníquo, que a Bíblia diz que o juiz iníquo, ele não temia a Deus e nenhum a homem algum. No entanto, quando aquela viúva importunava ele permanentemente, todos os dias, dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, ele falou: bom, bem que eu não temo a Deus e nem ao homem, mas para que esta mulher não venha por fim molestar-me, então vou julgar a causa dela. Então a viúva, ela estava sempre ali, não é? É uma parábola que Jesus contou para os discípulos dele, para incentivar eles a sempre buscar a Deus em oração e nunca esmorecer, nunca Verdade. desistir, né? E as parábolas a gente sabe que são, vamos supor, histórias que Jesus contava para exemplificar alguma coisa que ele queria transmitir. Então, mas eu acredito assim que muitas daquelas histórias que Jesus contava, as parábolas, eu acredito que eram de fato reais, acontecimentos Com reais. certeza. Eu acredito que de fato houve um juiz perto de algum lugar, em uma cidade que Jesus conheceu, que Jesus ouviu falar, até porque Jesus ele contava das vivências dele, né? E ele não julgava corretamente. Era um tempo decaído, né? Hoje não é muito diferente, a gente vê muita injustiça aí. Os poderosos, ricos e grandes não olham pelo povo. Então aquele homem, ele só olhava a aparência. Se a mulher fosse uma mulher rica, que chegasse com dinheiro, com alguma coisinha ali para molhar a mão dele, com certeza ele julgaria rapidinho. Porém, era uma viúva, né, pobre, e aí ele não queria julgar de jeito nenhum, mas a mulher não desistiu, né? E Verdade. o que é que Deus está falando para nós? A gente tem que permanecer orando. Terminamos essa campanha agora, mas nós vamos continuar, Com vamos fazer certeza. nova Vamos campanha fazer outra em campanha. nome de Jesus e vamos lançar justamente essa campanha baseada na história da mulher, da viúva que persistiu, não desistiu. E aí Jesus falou assim: considerai o que diz esse juiz iníquo. Ora, se esse juiz iníquo fez o bem àquela mulher só para não ser importunado, que dirá Deus? Não Verdade. fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Então, o nosso Deus, ele faz justiça aos seus escolhidos. Você foi escolhido, meu irmão. Você foi uma escolhida, minha Temos que irmã. insistir na oração, né? Exatamente. Porque sabemos que a oração do justo, né? Como diz aqui também É, em
Tiago 5:15, né? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, a oração é poderosa, né? E o Senhor sempre ouve nossas orações. Exatamente. verdade? Então, tem que continuar orando, persistindo. Nós somos justificados pelo Senhor, não é? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A justiça não está em nós, mas está em Deus na nossa vida, porque nós temos esse tesouro precioso em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do nome dele. Então, ele quer tão somente que a gente persevere, não desista diante da primeira barreira, nem diante da segunda, nem diante da terceira. Pode vir 1000 barreiras. Você tem que estar firmado na sua fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Não se distraia, mas mantenha o foco e a perseverança naquilo que Deus lhe propôs, na carreira que está proposta. É Porque verdade. essa batalha, ela tem um grande galardão. E aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Então, aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre com as suas promessas. Mas ele quer tão somente que você esteja firmado nas promessas, que você não desista. Mas esteja Insista, né? insistente, Sempre insistir. persistente, assim como aquela viúva que foi abençoada. Então, Deus, ele quer abençoar cada um de nós. Mas ele quer que nós demonstremos que nós queremos ser abençoados. Porque Deus sempre vai agir com o ser humano em sociedade, não é? É que nem a oração. Você ora, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você também. Então é assim. Isso é o que? Relacionamento. Porque Ele é o nosso Pai. É verdade. Nosso Pai amoroso que está sempre buscando filhos obedientes. Jesus falou a parábola, né, de um filho que o pai mandou esse filho fazer algo e ele disse que ia, mas depois não foi. Aí teve um outro filho que ele disse assim que não ia, mas no final das contas foi. Então quem foi o filho obediente? É quem obedece. Porque muitas vezes Deus fala conosco, a gente se retrai, a gente se fica meio que tímido, não quer atender a voz do Senhor. Mas Deus toca tanto no nosso coração e é a fagulha da fé que está lá dentro. Às vezes é uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, mas é essa fé que Deus quer para Glória a nos Deus. usar. É verdade. Né? Aquela fé tímida, mas que você tenha fé. E quando você deposita essa fé em Jesus, aí vem regando pela palavra de Deus, aí essa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de ser como a mostarda que cresce e se torna uma das maiores árvores que existe, Jesus falou, né? Até as aves do céu vêm se abrigar nos seus galhos. Então, que nós possamos abrigar, que a nossa fé venha crescer e abrigar muitas vidas que estão perecendo neste mundo. Que através do nosso empenho, não é porque a gente quer aparecer, não. É porque Jesus escolheu os seus filhos e é a obrigação de cada um de nós. Se a gente for ficar preocupando, porque fulano vai dizer que eu quero aparecer, que eu quero ser mais crente, que eu tô orando aqui, eu tô fazendo campanha, eu tô lendo aqui porque quero ser melhor do que... Não, ninguém quer ser melhor do que ninguém, não. É uma coisa que Deus deixou para todos os seus filhos fazerem. É a nossa obrigação. É buscar a Deus e incentivar as pessoas a buscarem. Então fique com esta palavra e que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus também abençoe você e você também se desperte para orar e buscar o Senhor, certo? Que o Senhor está no comando e vai nos dar vitórias. Amém.